E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 22, 23, 24, 25 e 26 de Primeiras Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 217 dias que começamos nosso plano de leitura anual da Bíblia. Se você quiser fazer parte junto conosco desse plano anual de leitura, é muito simples para participar. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos ou as postagens saírem todos os dias, tá bom? Então, vamos orar, como de costume, para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede e que o Senhor nos concedeu de poder ler a Tua Palavra, de poder meditar nela. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos muita graça, muita sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos abençoar, nos ensinando com a Tua presença aqui, a gente lendo do Teu lado. Assim o Senhor nos esclarecer cada uma das coisas que o Senhor quis dizer quando o Senhor mandou o Teu servo, aqueles Teus servos, escrever. Em nome de Jesus, Senhor. Para a gente agradecer em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. Capítulo 22, o versículo 1, pelo menos, é a continuação do título anterior, que é Davi construindo o altar para o Senhor, né? Então, vamos lá, o versículo 1 do capítulo 22. Então, Davi disse: Este será o lugar do templo do Senhor, Deus, e o lugar do altar para os holocaustos de Israel. Agora sim, nós agora vamos para o versículo 2 do capítulo 22, que tem um título assim: Preparativos para o templo. Versículo 2 do capítulo 22. Davi deu ordens para reunir os estrangeiros que viviam em Israel e os encarregou de preparar as pedras cortadas para a construção do templo de Deus. Davi providenciou grandes quantidades de ferro para os pregos necessários para as portas e suas dobradiças, e deu tanto bronze que não se podia pesar. Também providenciou inúmeras toras de cedro, pois os homens de Tiro e Sidom lhe haviam trazido grandes quantidades dessa madeira. Davi disse: Meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo o mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Então mandou chamar seu filho Salomão e lhe ordenou que construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse-lhe: Meu filho, eu quis construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Mas o Senhor me disse: Você matou muitos homens nas batalhas em que lutou, derramou muito sangue diante de mim, e por isso não será você quem construirá um templo em honra ao meu nome. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz. Darei a ele descanso de seus inimigos, de todas as terras vizinhas. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante seu reinado. Ele construirá um templo em honra ao meu nome. Ele será meu filho, e eu serei seu pai. E eu estabelecerei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, e lhe dê êxito na construção do templo do Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a seu respeito. E que o Senhor lhe dê sabedoria e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, seu Deus, ao governar Israel. Você terá êxito se for cuidadoso em obedecer aos decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor: 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não se pode pesar. Também juntei madeira e pedra, embora talvez você precise providenciar mais. Você tem muitos trabalhadores habilidosos, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros e artesãos de todo tipo, peritos nos trabalhos com ouro, prata, bronze e ferro. Agora comece a obra, e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão nesse projeto. O Senhor, seu Deus, está com vocês, declarou. Ele lhes deu descanso das nações ao redor, entregou-as em minhas mãos, e agora estão sujeitas ao Senhor e ao seu povo. Agora busquem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Construam o santuário do Senhor, Deus, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados para o templo edificado em honra ao nome do Senhor. Pronto, meus irmãos, nós terminamos aí no versículo 19, capítulo 22. Agora a gente vai para o capítulo 23, que tem um título assim: Deveres dos Levitas. Versículo 1 do capítulo 23. Quando Davi já era bem idoso, nomeou seu filho Salomão rei sobre Israel,
Convocou todos os líderes de Israel e também os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas com 30 anos ou mais, e o total chegou a 38.000. De todos os levitas, 24.000 foram designados para supervisionar o trabalho no templo do Senhor, 6.000 para ser oficiais e juízes, 4.000 para ser guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor com os instrumentos musicais que Davi fez para esse fim. Davi dividiu os levitas em grupos com os nomes dos clãs, descendentes de três filhos de Levi, dos 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 7, que tem o título Os Gersonitas. Versículo 7. Os descendentes de Gerson foram Libini, Simei, filhos de Gerson. Os 3 filhos de Libini foram Jeiel, o chefe da família, Zetã e Joel. Esses foram os chefes da família de Libini. 3 descendentes de Simei foram Selemote, Aziel e Arã. Outros 4 descendentes de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Jaate era o chefe da família, e Ziza o segundo. Jeus e Berias foram contados como uma só família, pois nenhum dos dois teve muitos filhos. Agora a gente vai para o versículo 12, que tem o título Os Coatitas. Versículo 12. 4 descendentes de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram separados para consagrar as coisas santíssimas, queimar incenso na presença do Senhor, servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados com a tribo de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. Um dos descendentes de Gerson foi Sebuel, chefe da família. Eliezer teve apenas um filho, Rebaías, o chefe da família. Reabias teve muitos descendentes. Um dos descendentes de Izar foi Selomite, chefe da família. Os descendentes de Hebron foram Jerias, o chefe da família, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jaquemeão, o quarto. Os descendentes de Uziel foram Mica, o chefe da família, e Isias, o segundo. Agora a gente vai para o versículo 21, que tem o título Os Meratitas. Verso 21. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Suas filhas se casaram com os primos delas, os filhos de Quis. 3 descendentes de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os descendentes de Levi, conforme seus clãs, os chefes de suas famílias registrados por nome. Cada um precisava ter 20 anos ou mais a fim de se qualificar para o serviço na casa do Senhor. Pois Davi disse: O Senhor, Deus de Israel, nos deu paz e habitará sempre em Jerusalém. Os levitas não precisam mais carregar o tabernáculo, nem seus utensílios de um lugar para o outro. De acordo com as últimas instruções de Davi, foram registrados para o serviço todos os levitas de 20 anos ou mais. O trabalho dos levitas era ajudar os sacerdotes, os descendentes de Arão, no serviço da casa do Senhor. Também cuidavam dos pátios e das salas laterais, ajudavam a realizar as cerimônias de purificação e serviam na casa de Deus de várias outras maneiras. Eram encarregados dos pães da presença, colocados sobre a mesa, da farinha da melhor qualidade para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermento, dos pães assados em azeite e da mistura das massas. Eram responsáveis ainda por verificar todos os pesos e medidas. Todas as manhãs e todas as tardes apresentavam-se diante do Senhor para entoar cânticos de ação de graças e louvor. Ajudavam os holocaustos oferecidos ao Senhor nos sábados, nas festas de lua nova e em todas as outras festas fixas. O número requerido de levitas estava sempre de serviço na presença do Senhor e seguiam todos os procedimentos que lhes haviam sido prescritos. E assim, sob a supervisão dos sacerdotes, os descendentes de Arão, os levitas, guardavam a tenda do encontro e o santuário e cumpriam seus deveres no serviço da casa do Senhor. Pronto, meus irmãos, versículo 32, nós terminamos o capítulo 23. Agora a gente vai para o 24, que tem o título Deveres dos sacerdotes. Versículo 1 do capítulo 24. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos.
Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi decidiu dividir os descendentes de Arão em turnos, de acordo com suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos, e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes do sacerdote Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias do sacerdote e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiarib, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acos, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasib, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Apu, a 14ª para Jezebeeb, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Izer, a 18ª para Apizes, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seu antepassado, Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Pronto, agora a gente vai para o versículo 20, que tem o título Chefes de Famílias Levitas. Versículo 20. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram: dos descendentes de Arão, Sebuel; dos descendentes de Sebuel, Gedias; dos descendentes de Reabias, Isias; dos descendentes de Izar, Selomite; dos descendentes de Selomite, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias, o chefe; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jaquimeão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos descendentes de Mica, Samir e Isias, irmão de Mica; dos descendentes de Isias, Zacarias; dos descendentes de Merari, Mali e Muzi; dos descendentes de Jaazias, Beno; dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre; dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos descendentes de Quis, Jerameel; dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias. Como os descendentes de Arão, suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Pronto, meus irmãos, no versículo 31 nós terminamos o capítulo 24. Agora a gente vai para o capítulo 25, que tem o título Responsabilidade dos músicos. Versículo 1 do capítulo 25. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Jedutum para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus homens e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela trabalhavam sob a direção de seu pai Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zerim, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção de seu pai Jadutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dançando, dando graças e louvando o Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti,
Romatiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor. E todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados por seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Assarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias, e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias, e 12 de seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Anani, e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Melote, e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata, e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir, e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalti, e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maziote, e 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romate-Ezer, e 12 de seus filhos e parentes. Pronto, meus irmãos, no versículo 31 nós terminamos o capítulo 25. Agora a gente vai para o 26, que tem o título Deveres dos guardas das portas. Versículo 1 do capítulo 26. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro, filho de Mesimelias, foi Zacarias. O segundo, Jadiel. O terceiro, Zebadias. O quarto, Jatiniel. O quinto, Elão. O sexto, Joanã. E o sétimo, Elionai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías. O segundo, Jeozabade. O terceiro, Joá. O quarto, Sacar. O quinto, Natanael. O sexto, Amiel. O sétimo, Issacar. E o oitavo, Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otini, Rafael, Obed e Elzabade. Seus parentes Eliú e Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Mesalemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Sirim, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas divisões de guardas das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul e seus filhos pelo depósito.
Supim e Oza ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia, 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e Merari. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 20, que tem o título Tesoureiros e outros oficiais. Versículo 20 do capítulo 26. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Zatã e seu irmão Joel eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Arão, de Izar, de Hebron e de Uziel foram do clã de Arão. Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes, por parte de Eliezer, foram Reabias, Jesaías, Jorão, Zicre e Selomote. Selomote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes das famílias e os generais e capitães e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor, pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruí. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Kenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do Rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei nessa região. Também do clã de Hebron, Gerias era o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus, ao rei. Amém, meus irmãos. No versículo 32, nós terminamos o capítulo 26, tá certo? E também terminamos a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que em nome de Jesus, o Senhor continue te dando muita força, muita alegria, te renovando a cada dia, para que a gente possa estar aqui lendo a palavra do Senhor, tá certo? Então, fique firme, busque muito o Senhor aí e viva uma vida com Deus. Tchau, valeu a paz, Senhor.